A aula de hoje é História e nós vamos falar sobre documentos pessoais e fontes históricas. Mas nós vamos dividir essa aula em dois momentos. Por quê? Para vocês entenderem bem o que é fontes históricas e documentos pessoais. Então, tudo que é fonte histórica é tudo que você tem de conhecimento do seu passado, ou de uma comunidade, ou da sociedade, enfim, nós vamos falar sobre isso. E documentos pessoais são aqueles documentos importantes na vida das pessoas. Então, a professora dividiu a aula nesses dois momentos, para quê? Para vocês estarem com a cabecinha bem aberta para depois realizar atividades. Também mudei os slides agora. Os slides vai ser feito assim. Eu vou fazer a aula e já vou colocando as atividades, explicando elas para vocês. Lógico que depois vocês vão ter ela lá para imprimir também, tá? Mas a professora fez assim, por quê? Para vocês já ir pegando a explicação e também realizando as atividades, para ficar mais fácil e vocês ficarem com a explicação bem fresquinha na cabeça de vocês. Entenderam? Então, eu preparei aqui uma escrita e vou ler com vocês agora. As fontes históricas são as formas de registrar as experiências da comunidade, tais como relatos orais. Então, eu vou falar por parte. O que é relatos orais? É o que vocês falam, o que eu falo, o que a sociedade fala, que a comunidade fala. Por exemplo, vocês chegam no final da aula e falam assim: professor, eu quero contar uma coisa que aconteceu quando eu fui na praia lá no final do ano. Olha, eu vi lá que tinha um caranguejo que queria pegar o meu pé, não é assim? Isso são o quê? Relato da sua fonte histórica. Você está contando para mim que você foi numa praia gostosa e que lá você viu um caranguejo, que ele queria pegar seu pé. É um relato oral seu. Você está falando para mim uma fonte histórica da sua vida. Como eu também falo para vocês várias coisas, eu coloco sempre uma ilustração e às vezes eu falo: olha, quando eu era criança eu fazia isso, quando eu era a idade de vocês eu fazia isso, aquilo. São que relatos orais do que? Da minha fonte histórica e que eu estava passando para vocês. Não é verdade? Isso se chama, quando você está contando, relatando uma coisa que aconteceu no seu passado, você está com relatos orais contando da sua fonte histórica. As imagens. Lembra que ontem eu mostrei muitas imagens de fontes históricas para vocês? Mostrei, né? Nossa aula ontem de artes não teve bastante fontes históricas, principalmente em obras de artes de Fernando Botelho. Pois é a fonte histórica que eu quis passar para vocês através de imagens. Vocês aprenderam um pouco da vida de Botelho vendo que as imagens, as colocações das imagens que eu fiz. Então, as imagens também é uma fonte histórica. Objetos. Também ontem vocês conheceram alguns. Olha, lembra que eu peguei para vocês uma obra da Mona Lisa, que o Fernando Botelho fez uma releitura dela? Era um objeto de quem? De Leonardo da Vinci. Mas o que eu quero mostrar para você? Não é uma fonte histórica? Era um quadro, uma moldura, que o quê? Que era uma fonte histórica lá do passado, era um objeto do passado. E não é só isso, né? Tem vários outros objetos do passado que remete à fonte histórica de um povo, de uma situação. Por exemplo, os moinhos da Holanda são uma fonte histórica. A gente pega muitas vezes foto dele e vê que é uma fonte histórica. Mas o quê? É um objeto que as pessoas utilizavam antigamente. Então, várias coisas, né? Moinhos de café, que já não tem mais, não é? Uns tipos de plantadeiras que as pessoas usavam na agricultura, tudo eram objetos que já não usam mais, então que faz parte da fonte histórica de um povo, ou de uma nação, ou de uma comunidade, ou até mesmo familiar.
tá? Se vocês forem ver, pegar algum objeto antigo na sua casa, não sei se você tem, você vai ver que ele faz parte do quê? De uma fonte histórica. Pinturas. Muito bem, trabalhamos ontem com um monte de pinturas de telas, não é? De Fernando Botelho, não trabalhamos ontem? E outras não foi. Lembra lá que nós fizemos em sala de aula Romero Brito? E o que eu falava, qual era a característica de Romero Brito? Pinturas fortes, né? Ele usava cores fortes e era bem forte a pintura dele. Então, não é uma fonte histórica? É uma fonte histórica. Então, as pinturas também, não só de Romero Brito, mas de tantos outros pintores aí, são fontes históricas. Fotografias, essa eu gosto. Sabe por quê? Porque quando eu peço alguma atividade para vocês de fotografias, é interessante, porque vocês vêm todo orgulhoso, né, para a sala de aula, todos vocês orgulhosos, mostrando a fotinha de vocês quando vocês eram bebês. Uns gordinhos, outros banguelas, não é assim? Aí quando eu escrevo lá, que fofinho, que lindo, ai que gracinha, vocês saem com o peitinho todo estufado assim mostrar para o amigo. Por quê? Porque é a sua fonte histórica, é a história da sua vida. Então é importante, não é importante as fotografias? Outra coisinha também que nós fizemos a semana passada na aula de artes foi o quê? Desenhar o quê? Você e sua família. Vocês não pegaram uma fotografia da família? Não foi uma fonte histórica que vocês acabaram desenhando lá no box da atividade de casa? Então, é uma fonte histórica. Vídeos. Vídeos é uma excelente fonte histórica. No meu tempo eu não tinha essa fonte histórica, hoje vocês já têm. Esses dias foi até engraçado, nós temos um vídeo aqui em casa que tem o nenê lá no hospital, quando ele nasceu. E aí ele olhou para o vídeo e eu falei, olha aqui, quem que é esse daqui? Ele olhou assim e falou, é um bebê. Ele não sabia que era ele, que era a fonte histórica da vida dele. E foi muito engraçado, porque nós falamos assim, não, é você, é você. Ele falava, não, bobó, não é eu, bobó, é outro nenê. Então, olha para você ver, nós guardamos porque quando ele crescer e entender igual vocês entendem agora, eu vou poder mostrar para ele e explicar a fonte histórica da vida dele quando ele era bebê. A escrita. A escrita também é uma fonte histórica bem bacana. Quando eu tinha meu filho pequenininho, ele escrevia com as letrinhas lá da educação infantil, toda esgarranchadinha, né? Toda torta, toda tremida. E eu guardei essa fonte histórica para ele até um bom tempo. Agora já até passei para ele mostrar para o filho dele. E lá tinha as letrinhas todas esgarranchadas, todas tortas, e agora ele dá risada, sabe? Então, vocês também vão ter materiais aí na casa de vocês de escrita que vocês fizeram lá na educação infantil. E hoje vocês olham e dá várias gargalhadas, porque vocês veem que mudou muito, né, a escrita de vocês. E não é só na letrinha. Muitas coisas que filósofos, matemáticos escreveram, como nós acabamos de ver na aula passada, sobre a escrita de Pitágoras, é uma fonte histórica, Pitágoras, não é? E a professora não falou esses dias atrás para vocês sobre Pitágoras? Então, ele deixou escrito o quê? Uma fonte histórica para nós hoje. Não é interessante? Tudo isso o quê? Mostrando o que aconteceu lá no passado e que hoje nós estamos relembrando. Músicas. Ai, como eu tenho saudade das canções de cantigas de rodas que eu tinha quando eu era pequena, que eu brincava de músicas e brincava de videokê, pegava um microfone feito de laranja e brincava com as minhas amigas cantando. As músicas fazem parte também da nossa fonte histórica. Por quê? Porque você não tem música que você ouvia a mamãe cantar quando você era pequenininho? Hoje você gosta de outro tipo de música, mas aqui tem uma musiquinha às vezes que você gosta mais, que fez parte quando você era bem bebezinho, né? A mãe às vezes cantava para você dormir. Então, faz parte da sua vida histórica, faz parte da sua vida, já passou, mas que continua na sua mente. Tecnologias digitais.
Essa é o que eu estou mais utilizando agora. Eu e você, né? Porque você também está usando a tecnologia para me ver aí na sua telinha. Então, eu falo com você através da tecnologia digital. Nós temos esse contato. Só pelo computador? Só pelo vídeo? Não, pelo celular, pelo telefone, não é verdade? Nós temos essa tecnologia pelo tablet, pela TV. A TV também não traz informações do que está acontecendo no mundo? Igual agora nós estamos passando por um momento difícil, que é esse vírus que está passando aí, o coronavírus. Daqui uns tempos ele vai viver o quê? Ele vai virar o quê na nossa vida? Ele vai virar uma fonte, né, de informação, porque ele vai passar, vai embora e aí vai ficar o quê? Essa fonte histórica que nós vamos lembrar e falar, olha, nós passamos por isso, né? Mas aconteceu lá no passado e se Deus quiser vai ser logo, eu creio. E muitas outras fontes que também nós temos, que chamamos de fonte histórica. Então, esses são algumas coisas, lógico, e também, ó, nós vamos identificar, mas isso vai ser no próximo vídeo, os documentos pessoais que remetem à própria experiência no âmbito familiar e comunidade. Então, esse eu coloquei aqui, mas nós vamos falar ele na outra aula. Por enquanto, nós só vamos falar de fonte histórica, tudo bem? E aí eu separei umas figurinhas aqui que eu acredito que fez parte da sua história. Olha para vocês verem, duvido que vocês não usaram alguns desses objetos que a professora colocou aqui, ó. Escova de dente, tesoura, prendedor de chupeta, brinquedos. Se você olhar para essa imagem, alguma dessa imagem fez parte na tua vida quando você era bebê, ou quando tinha 2 aninhos, 3 aninhos, quando você era mais pequenininho. Então, eu acredito que alguma coisa aqui teve a ver com a sua história, né? Objetos que fez parte da sua história quando você era bebê. Mas também não só separei só essa, não. Vou te mostrar mais uma. Olha aqui. Tem macacão, tem babador, tem meia. Logo para os meninos, nenhuma meia dessa daqui falar, professora, eu não usei essa meia. Claro que não, mas as meninas provavelmente usaram meias coloridas assim. Os meninos, lógico, não vai usar com lacinho. Às vezes não gosta de meias coloridas, mas que a meia infantil vocês usaram e ainda usa, isso sim, né? Babador. Quem é que não usou babador? Eu acredito que todos vocês usaram esse tipo de babador aqui. Por quê? Porque quando o dentinho vai nascer, vocês começam a babar, a soltar aquela babinha pela boca, porque os dentinhos começam a nascer e vocês salivam mais. Então, com certeza, e na hora de comer também, né? Na hora de comer, lambuza tudo, derruba tudo na roupa, e geralmente as mamães colocam o quê? O babador. Macacão, duvido que tenha alguém que não usou macacão, né? Agora aqui, nessa outra aqui, eu acredito que todos vocês usaram mamadeira, usaram escova de dentes, usaram lancheiras e ainda usa, colherzinha. Depois eu gostaria que vocês me mandassem áudio, tá? Falando dessa aula para mim. Se vocês já usaram algumas coisas dessas daqui, o que você não usou, o que você gostaria de usar, faz um áudio e manda para a professora Isa. Eu vou achar muito legal e vou responder, porque eu acho que vai ser bem interessante vocês contar. Ai, professora, eu não usei babador não, mas eu usei chupeta. Ah, professora, eu não gostava de chupeta, mas eu usei o pratinho com a colherzinha e o garfinho. Então, eu quero que vocês, se vocês puderem, é claro, manda para a Pro, conversa com a Pro por aí, vê o que vocês acharam dessa aula aqui e manda para a Pro. O que vocês usaram, o que vocês não usaram, tá? Vai ser legal de eu poder responder para vocês, tudo bem? Aqui, carrinho de brinquedo. Quem nunca usou carrinho de brinquedo? Babador, já falamos, e carrinho, né? Eu não sei se todos vocês usaram carrinho, mas quando eu tive o Diego, que é o professor de música, eu usei muito esse tipo de carrinho aqui. Hoje ele é mais bonito, né? Mas no meu tempo, o de mãe, o carrinho que nós tínhamos era esse. Mamadeira, pecinhas de montar,
chupeta, esse patinho na hora do banho é famoso, não é verdade? Então eu quero que vocês me mandem um feed de tudo que vocês usaram ou não usaram daqui. Não precisa ser um áudio tão longo ou uma escrita tão longa. Fala, olha, professora, na aula que você falou hoje, eu não usei a chupeta. Olha, eu não tenho aquele patinho de tomar banho. Eu não usei aquelas tipo de meinha, mas eu usei a colher e o garfo. Eu brinquei bastante de carrinho. Olha, eu brinquei de boneca. Eu gostaria que vocês me falassem, que vai ser divertido e interessante eu saber um pouco mais de vocês, já que a gente não está junto nesta aula, não é verdade? Agora eu preparei uma atividade, tá? Ela está aqui, está no slide, mas lá na atividade impressa ela também vai constar lá. Então é importante vocês ver aqui, mas também ir lá pegar, imprimir para fazer e depois guardar na pasta, né? Quando voltarmos eu vou corrigir, nós vamos discutir ela e vamos falar várias coisas sobre a atividade de vocês. Então aí está escrito, ó, escreva nas linhas abaixo os nomes dos objetos que você utilizava quando era bebê. Então, mesmo que você não utilizou nenhum desse objeto, escreva o nome dele aqui para a professora. Por exemplo, se você não usou a chupeta, coloca chupeta e vai escrever, mas não usei. Agora, se você usou, você não precisa escrever se você não usou, tá bom? E aí, você vai, depois que você escrever o nome de todos os objetos que está aqui, quando você utiliza quando você é bebê, você pode também fazer um belo colorido na sua atividade. Então, capriche no colorido, capriche na letrinha, faça tudo com amor, que a sua atividade vai ficar, ó, daqui, tá bom? Mas não esqueça de escrever com letrinha cursiva, porque vocês já são segundo ano, né? Aproveita agora para treinar a letrinha cursiva, tudo bem? A próxima atividade é escreva no local um pouco mais sobre você. Então, olha aqui, a estrelinha está perguntando assim, ó, eu sou bom em. Se você é bom em estudar, coloca estudar. Se você é bom em brincar, coloca brincar. Lógico que estudar é mais importante, né? Se você é bom em arrumar o seu quarto, escreva, eu sou bom em arrumar o meu quarto. E você vai escrever no que você é bom. Minha cor favorita. Vai escrever qual é a sua cor favorita, tá? Não esqueça de caprichar na letrinha. Depois, as pessoas da minha família são. Vai colocar o nome, mamãe, o papai, se tiver irmão vai escrever o nome dos irmãos, tá? Se for só você, mamãe e o papai, escreve aqui dentro do quadro. Minha comida favorita. Vai escrever aqui. Se for macarronada, macarronada. Se for arroz e feijão, arroz e feijão. Tá? Vai escrever aqui, ó, a sua comida favorita. Meu aniversário. Então, vai colocar a data do seu aniversário. Vamos supor que a data do seu aniversário é hoje. Então, vai por 15/4/2020. Opa, desculpa. 15/4/2000 e tanto. Aí é você que vai ver, tá? Não de 2020, que 2020 é a data de hoje, ok? Até aí vocês estão entendendo? E aí, esse é o próximo assunto nosso que nós vamos falar daqui a pouco, que é assim, ó, o que são os documentos de uso pessoal? Então, esse documento de uso pessoal nós vamos falar daqui a pouquinho na próxima aula, ok?